Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael, sou professor de filosofia. Nessa aula, nós vamos ver uma introdução geral à ética, uma área da filosofia que se ocupa com o estudo do comportamento humano. Ética é uma palavra que nós vemos o tempo todo por aí, seja nos noticiários, seja nas conversas entre as pessoas no dia a dia. Mas será que as pessoas sabem o que é ética? Será que elas utilizam essa palavra de um modo correto? Vamos descobrir? Vem comigo! No dia a dia, as pessoas confundem bastante as palavras ética e moral como se tivessem o mesmo significado. Isso não é em si um erro. Como veremos na origem das duas palavras, o significado é o mesmo. Só que dentro da filosofia, elas possuem significados diferentes. Portanto, vamos ver primeiro quais são as origens dessas duas palavras. Comecemos pela ética. Ética vem do grego ethos, que pode ser traduzido como um conjunto de costumes, hábitos e valores de uma determinada cultura. Vocês também podem encontrar a tradução dessa palavra relacionada ao caráter da pessoa ou ao modo de ser de uma pessoa. Já a palavra moral, ela vem do latim mores. Vocês também podem encontrar as palavras mos, more, morales, mas é a tradução que os romanos fizeram do termo grego ethos. Então, se uma é tradução da outra, o significado das duas palavras, ética e moral, historicamente é o mesmo. Mas, como eu disse, dentro da filosofia elas terão significados diferentes e nós já vamos entender por quê. Como área da filosofia, a ética se ocupa com o estudo do comportamento humano que tem por base a moral. E a ética, entendida como área da filosofia, é o que vai nos ajudar a compreender por que ética e moral em um estudo filosófico têm significados diferentes. Se a ética estuda o comportamento humano que tem por base a moral, nós precisamos aprofundar a compreensão que a filosofia tem do que seja moral. A moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos dentro de um grupo social. Vamos pensar um pouquinho sobre essa primeira afirmação aqui. A moral determina o comportamento. Quando nós nascemos, a sociedade já existia, com várias regras de comportamento. Aí, com a escola, com a família, com os ensinamentos, com a convivência com as outras pessoas, nós fomos aprendendo quais eram essas regras e a se comportar de acordo com essas regras. E é por isso que, nesse sentido, ela determina o nosso comportamento. Qual é o conteúdo dessas regras? Elas dizem o que é certo e errado, o que é justo e injusto, como se comportar de uma maneira geral, como conviver bem, entre várias outras regras parecidas com essas. E dentro da nossa convivência com as outras pessoas, nós somos sujeitos morais. Quem é o sujeito moral? É aquele que age e é julgado de acordo com as regras morais estabelecidas dentro da sociedade. A gente vai aprofundar nas próximas aulas o conceito de sujeito moral, mas já para adiantar, todos nós somos sujeitos morais na medida em que nós compreendemos e praticamos as regras morais da sociedade. E se nós compreendemos essas regras, nós podemos ser julgados por essas regras. No entanto, a moral possui algumas particularidades interessantes. Por exemplo, ela varia conforme o tempo e o lugar. Quer dizer que ela é construída historicamente. Ela é mutável. Significa que ela muda ao longo da história. As regras morais e os padrões de comportamento que temos hoje são bem diferentes das regras morais e os padrões de comportamento que tínhamos há 100 anos atrás. E da mesma forma que ela muda historicamente, que ela muda conforme o tempo, ela também vai mudar conforme o lugar. Por exemplo, as regras morais que nós temos aqui no nosso país são diferentes das regras morais que nós temos na China ou na Índia. Ou seja, cada sociedade estabelece sua própria moral. Mas por que é que a moral muda ao longo da história? Primeiro, porque ela é uma criação humana. E como toda criação humana, ela pode e deve ser questionada. Esse questionamento não é uma crítica vazia. A filosofia questiona alguma coisa para entender o real significado daquela coisa que ela está investigando, para entender os fundamentos daquilo que ela estuda. Se a moral é um conjunto de regras, a ética vai ser o estudo desse conjunto de regras. Então a ética vai ser o estudo da moral. Por isso, essa área também é conhecida como filosofia moral. E qual é a diferença, então, entre as duas coisas? A moral é o conjunto de regras através das quais nós baseamos o nosso comportamento. E a ética vai ser o estudo do nosso comportamento baseado na moral e o estudo da moral em si. E uma questão fundamental para a ética qual é a origem da moral, de onde vem, qual é a fonte da moralidade, qual é a fonte das nossas regras de comportamento. As regras morais surgem dos valores que uma sociedade ou grupo social constrói. Mas o que são os valores?
Para responder isso, precisamos pensar sobre o modo como avaliamos as coisas. Em relação às coisas, às pessoas, às situações, nós podemos fazer dois tipos de avaliação. Uma delas, nós vamos chamar de juízo de fato. É um acontecimento constatado e, a partir dessa constatação, produzimos uma avaliação objetiva e necessária sobre a realidade. E o segundo tipo de avaliação que produzimos sobre as coisas é o juízo de valor. E o que acontece no juízo de valor? Nós não apenas constatamos os acontecimentos, mas nós atribuímos a eles uma qualidade que pode ser positiva ou negativa. Produzimos, através disso, uma avaliação subjetiva, qualitativa e relativa sobre as coisas. Vamos dar um exemplo para ilustrar isso. Imaginemos que está chovendo. E se dissermos está chovendo, isso vai ser a constatação de um fato. Se estiver realmente chovendo e alguém quiser comprovar isso, basta olhar lá fora e vai ver que está chovendo. Agora imagina que esteja muito calor, provavelmente agora está, e começa a chover. E essa chuva faz o calor diminuir e nos sentimos melhor. Nesse sentido, nós iremos produzir uma avaliação qualitativa sobre a chuva. E podemos dizer, por exemplo, que a chuva é boa, que ela nos fez bem ou algo do tipo. Só que essa avaliação qualitativa, ela é subjetiva, ela depende de cada pessoa. Podem ter pessoas que podem gostar do fato de estar chovendo e podem ter pessoas que não gostem do fato de estar chovendo. Isso vai variar de pessoa para pessoa, vai ser relativo. Nós podemos ainda pegar um exemplo mais simples, como uma caneta. A gente só perceber a existência dessa caneta é um juízo de fato. Nós estamos percebendo que ela está aqui existindo agora. No entanto, dependendo do funcionamento dela, eu vou atribuir um valor diferente para ela, uma qualidade diferente. Se ela falhar toda vez que eu for escrever, eu vou dizer que é uma porcaria. Então eu vou dar uma avaliação qualitativa negativa para ela. Então, o que é valor? São avaliações positivas ou negativas que nós faremos sobre as coisas, e essas avaliações estarão baseadas na qualidade que atribuímos para as coisas e no modo como as coisas nos afetam. E dessas avaliações que fazemos sobre a realidade, irão surgir as regras morais. Como assim? Uma sociedade, em seu desenvolvimento histórico, produz avaliações sobre aquilo que considera positivo ou negativo, em termos de comportamento. E é por isso que nós podemos afirmar que os valores eles irão dar origem a padrões de comportamento. Por exemplo, se uma sociedade, a partir das avaliações positivas ou negativas que ela faz sobre o comportamento de um modo geral, podemos dizer que ela vai elencar, que ela vai selecionar quais são os comportamentos positivos e logo isso vai se tornar um padrão de comportamento. Os padrões de comportamento e os valores, de modo geral, são históricos e relativos. Ou seja, eles se transformam, eles mudam ao longo da história e eles variam de um lugar ao outro, justamente porque eles são mutáveis. Perceba que são características parecidas com as características das regras morais que eu mostrei anteriormente lá no começo. Assim como as regras morais, esses padrões de comportamento podem ser questionados. Bom, alunos e alunas, em nossas próximas aulas nós iremos analisar o que alguns filósofos pensaram sobre a ética. E vamos ver quais são as influências que esses filósofos têm em nosso pensamento sobre ética no dia a dia. Por enquanto, bons estudos para vocês, um forte abraço e até mais!